essa oportunidade, especialmente por ter acabado de ouvir uma palestra muito instigante sobre algo que vem sendo uma preocupação da SBPC, da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, há muito tempo, acho que desde a sua criação. E por várias razões. Eu tenho uma cola aqui, eu vou me orientar pela cola. Então, nós temos algumas preocupações na SBPC, que são preocupações que estão na origem da própria sociedade, da SBPC, e que se dirigem basicamente para três. Primeiro, é a questão da importância da ciência e tecnologia para a autonomia nacional. Esse é um ponto que está na base da criação da SBPC. E isso tem tudo a ver com o segundo ponto, que é a garantia dos recursos financeiros necessários para essa atividade. É uma atividade cara, todo mundo sabe, e cada vez mais cara. E isso tem a ver com algum ponto que eu vou falar mais adiante. E, em último lugar, mas não menos importante, nós temos a necessidade de garantir também uma participação informada da população nas questões de ciência e tecnologia. E daí nós temos agora a gente já pode falar até de uma tradição, de popularização da ciência através de grandes eventos, como, por exemplo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que existe desde 2006, e que a cada ano movimenta um número muito grande de pessoas em torno dessa ideia da popularização. Fora isso, a própria SBPC e outras entidades similares trabalham no sentido do cotidiano, fazendo, por exemplo, eventos sobre cinema e ciência, portas abertas e assim por diante. Então, esse tema de como a sociedade percebe a ciência é algo que vem sendo discutido há muito tempo. Entretanto, como o professor Martin colocou há pouco, as pesquisas são pesquisas que não têm a mesma metodologia. E isso fez com que, por exemplo, ele citou o caso da RICIT, da Rede Ibero-Americana de Ciência e Tecnologia, de Indicadores de Ciência e Tecnologia, que está ligado ao CITED da OEI. É um monte de siglas, mas enfim. A Organização dos Estados Ibero-Americanos tem o CITED, que é o programa da OEI para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, e vem desenvolvendo dentro do CITED essa rede. E essa rede tem se encontrado várias vezes, eles começaram em 2001, a rede foi criada em 2001, e nós temos, desde então, vários congressos sendo realizados. Agora, para quem quiser ter interesse sobre indicadores de ciência e tecnologia, as submissões para o próximo congresso são abertas até dia 30 de abril, se eu não estou enganado. Dentro desse âmbito, então, foi desenvolvida uma pesquisa, que foi citada aqui pelo professor Martin, sobre a percepção do Brasil. E essa pesquisa foi feita em 3 cidades paulistas. Por quê? Porque foi financiada pela FAPESP. Tá? Então, é o que temos de dados no Brasil, e o resultado é muito interessante. O resultado, por exemplo, nos dá conta, com a entrevista de 1.063 pessoas feitas lá entre 2001 e 2004, o relatório foi publicado em 2004, e, fazendo um parênteses, esse número de pessoas é muito semelhante aos números utilizados tanto nos Estados Unidos, pela National Science Foundation, quanto pelo Eurobarometro. E estão aí entre 1.000 e pouco, 1.500 nos Estados Unidos e alguma coisa no caso da Europa. Então, foi uma amostra significativa, com algum viés, evidentemente, porque as cidades que foram, as pessoas, né, foram entrevistadas em 3 cidades. Campinas, que foi a primeira, Ribeirão Preto e São Paulo. Então, nós temos aí um viés importante, porque as 2 primeiras cidades são cidades universitárias, onde
tecnologia está na base do desenvolvimento da própria cidade. E São Paulo é uma metrópole, afinal de contas, uma das maiores do mundo, e a gente não pode deixar de perceber que aí a gente vai ter um viés. Mas, de toda forma, os resultados foram extremamente positivos. Então, na minha cola aqui eu tenho o seguinte: em relação à representação social, a opinião das pessoas foi muito positiva. E naquelas perguntas, né, concordo totalmente, etc., foi citado, por exemplo, entre os ranqueados, né, a questão do avanço e a questão da melhoria de bem-estar, etc., que a própria ciência faz. Na imagem de utilidade, ou seja, serve ou não serve, né, foi positivo, mas cautelosa. Então, o que foi falado? A questão da melhoria, de novo. Então, parece que existe um certo consenso que ciência melhora, né, as coisas de maneira geral, mas cautelosa porque houve uma certa questão em relação ao emprego. Afinal, aumenta ou diminui o emprego o avanço tecnológico, o avanço da ciência. Em relação à ciência em contraposição à fé, não houve contraposição, não há essa contraposição. As pessoas acham perfeitamente possível entender os avanços da ciência, até onde a ciência vai, o que a ciência mexe, etc., e a sua fé. Isso aí não apareceu uma contraposição. Eu acho que tem muito a ver com aquela observação que foi feita sobre o darwinismo no Brasil, que não é discussão. Em relação à representação na relação com a sociedade e a vida cotidiana, as pessoas disseram o seguinte, e isso é muito interessante, tem a ver com aquela história da competência. É difícil de compreender essa história de ciência, tá? Mas que está na vida da gente, tá? Então é uma demonstração, me parece, de um distanciamento das pessoas, dos entrevistados, em relação à ciência. Eles sabem que está em tudo. Tudo que a gente pega tem física, tudo que a gente pega tem eletrônica, etc. Mas eu não entendo nada disso. Então ficamos assim. Tá pacificado. Não entendo, mas eu aceito. Como fonte de risco, foi muito interessante porque as pessoas com menor escolaridade, essa questão foi feita, a apresentação dela foi feita por escolaridade, por nível de escolaridade. Quanto maior a escolaridade, menor a percepção de risco. Mas mesmo assim, muita cautela. Então, essa questão de uma atitude de cautela em relação ao desenvolvimento científico, ela aparece em todos os níveis de escolaridade. Quanto à imagem dos cientistas da atividade de C&D, apareceu uma coisa bastante interessante, que é o seguinte: ok, cientistas são importantes, se tem uma imagem positiva do cientista, mas eles não são suficientes para decisões políticas. As decisões políticas têm que ser tomadas junto com o cientista, evidente que a ação deles, né, a atuação deles, mas não pode ser exclusiva deles. E isso tem muito a ver com a nossa situação no Brasil, onde a gente sabe, por exemplo, que a ABC, a Academia Brasileira de Ciências, ela tem uma mão impositiva desde a definição de cargos até a própria condução da política. Então isso é algo que eu acho que em termos do Brasil a gente tem que pensar um pouco mais. Ao mesmo tempo em que se diz que decisões políticas não podem ser tomadas somente pelos cientistas, nesse mesmo capítulo, né, se diz também que os cientistas têm que ter autonomia. Eles não podem ser cerceados na sua criatividade. Isso é um dado muito interessante, porque ele trabalha um pouco sobre a universidade, trazer para o nosso caso, fazendo um parênteses aqui, trazendo para o nosso caso, porque aí nós temos talvez um
obstáculos que ainda não estão aparentes, que faz parte da parte de baixo do iceberg, que é o fato de que o nosso financiamento do desenvolvimento científico está baseado em algumas premissas que acabam afastando a possibilidade dos cientistas serem efetivamente criativos. Ou seja, a gente tem muita receita, tá? Muita demanda fechada através de editais, etc. E a capacidade que as universidades, que são o nosso grande produtor de ciência, né, no Brasil, tenham capacidade de criar o novo. Nós estamos fazendo melhor coisas que já existem. E, finalmente, tem uma pergunta sobre participação dos cidadãos em questões de CIT. E essa pergunta, e talvez pelo fato de ela ter sido feita há quase 10 anos atrás, ela me pareceu um pouco fechada demais. Né? Por quê? Porque a participação é entendida não como uma participação cidadã, uma participação popular, mas uma participação, ou seja, não é nem participação, é a presença da pessoa em determinados eventos. Vai ao museu, vai fazer uma manifestação pública contra não sei o quê, e assim por diante. Né? Me parece que nessa busca de novas questões, uma questão que aqui no Estado, pelo menos, é bem importante, é a questão da participação popular na própria decisão. Né? E nós tivemos aqui no Estado uma experiência sobre isso, que foi o programa dos Procoredes na FAPERGS. Não sei se aqui você está lembrado. Mas o programa Procoredes na FAPERGS, ele, durante uns 3 anos, ele funcionou dessa maneira. Ele existe ainda, mas as condições, o contexto mudou muito e, portanto, isso que eu estou falando já não serve mais. Mas durante os 3 anos, as decisões regionais de onde aplicar o dinheiro da FAPERGS via editais foi tomada pelos COREGs, ou pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Evidentemente, tem aí a mão das universidades locais, evidentemente, tem como, mas a decisão foi tomada dessa forma. Portanto, a gente, por um espaço de tempo curto, porque havia recurso para isso, etc., não vou entrar aqui em detalhe, porque é uma coisa meio longa, mas, nesse momento, nós conseguimos inverter a lógica da definição do que deve ser pesquisado. Então, a lógica de definição do que deve ser pesquisado normalmente vem por um conselho formado por cientistas e algumas pessoas, mas quase exclusivamente por cientistas, e depois segue o caminho, vai para o edital, etc, etc, etc. Aí houve uma inversão. Aí veio das regiões, veio a demanda, e essa demanda, então, entrou no caminho natural dos editais e assim por diante. Essa é uma experiência de participação que me parece muitíssimo interessante, que evidentemente vai demorar muito para a gente ter uma renovação dessa experiência, mas que nos traz uma ideia, acho que bem interessante, de trabalhar essas questões da percepção que as pessoas têm sobre a capacidade que elas têm de trabalhar política de CIT. Tá? Se ela se sente capaz de fazer isso, com a competência que ela tem, com o conhecimento que ela tem, tanto no desenvolvimento científico, quanto das suas necessidades primárias. Eu acho extremamente interessante, tem um texto do professor Martin, e ele fala sobre a questão de como avançar. Né? Hoje ele não falou muito sobre isso, mas eu acho que aqueles 4 princípios são princípios muito interessantes. A questão do estudo comparativo, eu acho que é fundamental. A gente teve grandes avanços nas ciências sociais aplicadas usando estudos comparativos. Eu lembro, quando eu fazia meu doutorado na França, existia o GRENI. O GRENI existe
existe até hoje, que é um grupo de economistas que trabalha sobre os meios inovadores, ambientes inovadores. Esse GREMI ele foi muito importante em tudo que se refere ao desenvolvimento local, e especialmente sobre inovação, a capacidade de gerar inovação de alguns territórios em relação a outros. E esse GREMI começou exatamente assim, fazendo análise comparativa. Você dá uma metodologia única e se busca ir avançando no programa de pesquisa ao longo do tempo. Então, o GREMI existe até hoje. Hoje é o Roberto Também, que é o líder desse grupo, e continua trabalhando sobre inovação e território. Então, além disso, eu acho que esses 4 princípios que o professor Martin traz nos textos aqui são extremamente importantes. O primeiro é aquele: não existe ótimo. Eu acho que nós, economistas, aqui já aprendemos isso: não existe ótimo. Então, se não existe ótimo, não há uma melhor combinação entre desempenho e mentalidade. Não existe isso. Cada local vai ter mais desempenho, mais ou menos mentalidade, assim por diante. A combinação não importa. O que importa é o resultado final. A questão de busca de equivalências funcionais, que é essa história da gente trabalhar comparativamente. O terceiro princípio tem a ver com essa busca de equivalências funcionais, que é a análise comparativa de dados novos e antigos. Aí a gente tem todo um problema que é antigo, talvez não, as perguntas não sejam exatamente iguais, enfim, mas tudo é resolvido. E o quarto é a questão do benchmark entre ciência versus outras buscas culturais. E aí, me parece que os resultados que o professor Martin nos mostrou trazem uma questão sobre isso, sobre essas outras buscas culturais. Eu não sei se essa mudança nesses últimos anos, da diminuição da concordância sobre os benefícios da ciência, não está ligada ao fato de que existe cada vez mais uma percepção de que a ciência que se faz com recurso público termina nos cofres privados. E que as grandes corporações, elas se apropriam dessa ciência. Elas fazem ciência, mas também se apropriam daquilo que está sendo feito. A gente sabe já há bastante tempo que uma parte do desenvolvimento tecnológico de alto risco que a gente tem é feito nas universidades e institutos públicos. E depois é apropriado pelas grandes corporações. Ao mesmo tempo, os desenvolvimentos na área das TIC, por exemplo, é o que proporcionou todas as inovações financeiras que acabou no que acabou. Então, esse resultado com os jovens, eu não sei se tem a ver um pouco com esse contexto de desilusão com o sistema e, ao mesmo tempo, com o que parece que está na base do desenvolvimento desse sistema nas últimas décadas, que é a própria ciência e tecnologia. Bom, isso é aquela questão que daí remete de novo à participação. Não quero fazer um discurso político, mas enfim, eu acho que a gente tem mais, digamos que entre o céu e a terra tem mais do que de carreira e outras coisas mais. Bueno, tem uma outra questão que eu acho que é extremamente importante para um país como o Brasil, que é a questão da inovação. Na questão da inovação, evidentemente, o que nós temos em termos de base científica é extremamente importante, mas ela não é, ela por si só, ela não é essencial, evidentemente, porque a gente pode copiar, pode comprar, pode fazer uma série de coisas. Mas a ideia de inovação e a capacidade de inovação do nosso setor produtivo, e especialmente das empresas emergentes, temos os colegas aqui de parques tecnológicos, incubadores de empresas, é algo que está por ser construído ainda no Brasil. E se vem discutindo, tirando a SBPC como Instituto Becker,
se vem discutindo muito a ideia de inovação, o próprio conceito de inovação, como é que ele deve ser feito. E talvez fosse interessante, no caso de uma pesquisa aqui estadual ou mesmo brasileira, que se colocasse nessa percepção, nessa busca de qual é a percepção das pessoas em ciência e tecnologia, a questão da inovação. Por quê? Porque no ambiente das incubadoras e parques tecnológicos, nós temos uma concepção de que inovação depende do contexto. E a gente precisa separar essas coisas. Tá? A ciência, ela depende um pouco do contexto físico, do material das pessoas. Mas a percepção que elas têm disso, sim. Agora, a inovação, aquilo que é novo para o local, para o regional, ou para o nacional, ou para o mundo, ela depende, ela vai ter uma função completamente diferente se eu estiver em São Paulo ou se eu estiver em Caçambinhas do Sul. É completamente diferente. E, portanto, uma pesquisa vai precisar conseguir extrair essas percepções. Tá? Então, eu acho que o trabalho que o grupo tem, eu acho muito instigante mesmo, é bastante interessante. É bastante interessante porque nós temos muitos níveis, né, de percepção que a gente precisa levar em conta. E nesse quadro, eu acho que uma questão muito importante naqueles princípios, talvez seja o quadro, seja o benchmark entre ciência e as outras buscas culturais. Porque aí eu acho que a gente tem uma chave também dessas alterações de humor, né, das pessoas de acordo com a sua faixa etária, ou lá no baby boomers, no início do baby boomers, ou da sua localização geográfica e socioeconômica. Bom, eu mais uma vez agradeço ao professor Martin por essa oportunidade de ouvi-lo, tá? Porque a gente conhece de livro, conhece de artigo e vendo em carne e osso é muito melhor, tá? Até porque é uma síntese daquilo que a gente já leu. Então eu agradeço essa oportunidade e bom, espero que a gente tenha um bom debate agora. Obrigada.